versículos 5 e 6, está escrito: Assim diz o soberano, o Senhor: a estes ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Esses versículos falam a respeito de uma restauração. Então, neste momento e nessa noite, possamos pedir restauração a Deus, que Deus possa restaurar as nossas vidas. Aqueles que necessitam de restauração a Deus, peçam a Ele. E a música que será entoada hoje, o louvor, ela fala a respeito disso. Ela fala que, uma parte dela, ela fala que torna o luto em festa. O Senhor, Ele torna a vergonha em glória. Ele traz beleza às cinzas. O Senhor traz a vida aos sepulcros. Ele faz de ossos soldados e faz no mar um caminho. Então vamos orar nessa noite. Meu Senhor, neste momento, meu Pai, nós te agradecemos, ó meu Senhor, por cada um que está aqui nessa noite, por cada um que pôde vir, ó meu Pai. Mesmo que esteja chovendo lá fora, todos que tiveram, meu Pai, o compromisso de estar aqui nessa noite, ó meu Senhor. Ó meu Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que os louvores entoados, ó meu Senhor, possam chegar aos seus ouvidos, ó meu Pai. Meu Senhor, que a Tua glória possa descer neste lugar, ó meu Pai. Meu Senhor, se faça presente neste lugar, ó meu Pai. Em nome de Jesus, amém. No mundo busquei
só o Senhor pode fazer em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. A atmosfera já mudou. O Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve. Flua neste lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve. Diga, Espírito de Deus. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra.
dele se faz presente neste lugar. Aleluia.
Amém, glória a Deus. A paz do Senhor, igreja, amém? Agora chegamos no momento dos dízimos, o momento das ofertas. Se assente ao seu lugar. Gostaria de que todos abrissem 2 Coríntios 9, versículo 7. A palavra do Senhor fala: cada um contribua conforme determinou no coração, não com pesar, nem por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Amém? A palavra do Senhor nos mostra que o mais importante aqui nesse momento não é o valor, mas a alegria do seu coração com a sua contribuição. Mas não é uma simples contribuição, você está devolvendo a Deus o que é de Deus. E quando você compartilha com Deus, o que é dele passa a ser seu. Amém? Agora, levante seu lugar, vamos adorar a Deus com seus dízimos e com suas ofertas. Vitorioso és na Tempestade, teu nome falível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome mutável é. trovão, Impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso é, grandioso é. Amém, glória a Deus. Se coloquem de pé. Vamos orar a Deus e entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas em oração. Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus, abençoa, Pai, cada oferta, cada dízimo entrega aqui na sua casa. Que não falte o pão de cada dia. E em nome de Jesus, que essa semente lançada aqui venha ser multiplicada cada vez mais sobre os nossos lares, sobre nossas famílias, não só em valores, mas em saúde e graça e sabedoria. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, glória a Deus. Aleluia, os irmãos podem se assentar. Hoje é a última quarta do mês de outubro. Quarta-feira da semana que vem, nós já temos a primeira quarta-feira do mês de novembro, já encerrando o ano. E eu quero dizer para vocês que nós estamos preparando algumas programações para a igreja, e eu quero passar isso mais no final do culto, eu quero passar, porque esse momento, não quero quebrar esse momento de unção, de um louvor tão abençoado, tão digno de glória do Senhor Jesus. Que louvor abençoado, que Deus possa continuar abençoando este louvor em nome do Senhor Jesus. E eu gostaria de convidar agora a nossa preleitora dessa noite, pastora Isadora, mulher usada pelo Senhor, a mãe do Theo, mãe do Davi, esposa do Júnior. E nós vamos, como igreja, nos colocar de pé. A palavra do Senhor diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali Ele estaria. E eu sei que Ele está aqui no nosso meio. Pelo louvor nós já podemos contemplar a presença do Senhor. E agora chegou o momento da palavra. Peça para que Deus fale com vocês. Peça que Deus fale comigo. Fala: Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo nessa noite. Porque Deus vai falar através da tua palavra. Vocês podem crer nisso, que Deus vai falar através da palavra. Deus, neste momento nós colocamos diante de Ti, Senhor Deus, a palavra que é a semente, Senhor, a boa semente que vai ser jorrada aqui nessa noite. Deus amado, Senhor, plante ela em nossos corações, ó Deus, como terra fértil. Nós já queremos Te agradecer por este louvor tão abençoado.
que a tua glória infinita possa estar presente em nossas vidas. Usa, Senhor Deus, a pastora Isadora com toda, Senhor Deus, força, intrepidez, Senhor, na tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, amém. Podeis assentar. Amém. Estou um pouco sem voz, então se no decorrer da pregação eu for ficar mais sem voz, vocês não se preocupem. Desde a semana passada eu estou com a faringite, com alergia, e assim a gente vai seguindo. Não tem problema não. Essa noite eu quero falar com vocês um pouco sobre um texto bíblico que tem ardido no meu coração. Ele foi parte de uma pregação que eu ministrei domingo numa conferência de jovens, mas ele foi só parte de uma pregação. Eu não preguei exatamente sobre esse texto, eu passei por ele. Mas esse texto queimou e ardeu no meu coração. E em outro momento eu trago sobre a palavra que eu falei, que também foi maravilhosa. Mas eu quero falar com vocês um pouquinho sobre esse texto bíblico que nós vamos ler aqui essa noite. De maneira breve, porque ele é um texto curto. Mas eu sei o que vai falar no coração de vocês de maneira poderosa, como tem falado no meu coração. Desde o dia em que eu comecei a preparar essa palavra. Eu quero que vocês entendam comigo a seguinte questão. Fé é influência. Fé é além de influência. Ela é comportamento. Isadora, você está querendo dizer que fé é só comportamento? Não, fé não é só influência, não é só comportamento. Fé é um pensamento positivo que vem na sua mente quando você se depara com uma situação em que você diz que você não pode. Amém? Amém, igreja? Amém? A ciência explica que 98%, entenda, 98% do nosso cérebro é inconsciência. 98% dessa máquina que está aqui na nossa cabeça, nós não conseguimos dominar, porque ele funciona inconscientemente, automaticamente. E apenas 2% dessa máquina aqui é consciência. Ou seja, eu tenho domínio apenas de 2%. Domínio, que eu digo, consciência, domínio consciente. Apenas de 2% do que está rodando aqui dentro. Amém? Vocês estão conseguindo entender? Amém? 2% apenas. Só que a fé, ela é capaz de operar no 100%. Ela opera no inconsciente, naquilo que eu não estou entendendo, naquilo que eu não tenho domínio, e no consciente, naquilo que eu posso dominar. E o primeiro ato de fé que eu tenho é naquilo que eu domino, é no primeiro pensamento que vem. Tem uma questão ali que eu não estou dando conta. Tem uma questão ali que eu não vou resolver, que não está sobre o meu domínio. Ou eu tenho fé, ou eu não tenho fé. Não tem outro caminho para eu ir. Ou eu acredito que vai dar certo, que vai funcionar e que Deus vai operar, ou não vai funcionar e eu largo mão e nem Deus é capaz de resolver essa situação. Amém? E dentro desse primeiro pensamento de que vai dar certo, de que é possível, de que Deus pode operar, dentro desse primeiro momento, desse primeiro clique, desse primeiro pensamento, nós temos uma coisa que influencia esse pensamento, que é comportamento, que é comportamental. Isadora, significa que comportamento influencia a fé? Sim, e muito. E muito. Você já viu um lobo
andar caminhando numa manada de elefante? Não. Elefante anda com elefante. Lobo anda com lobo. Cavalo anda com cavalo. Porque comportamento influencia. Quem aqui conhece desde pequena a história do Tarzan? Todo mundo conhece a história do Tarzan? Um homem que foi criado por macacos e que começou a ter comportamento de macaco. Porque comportamento a gente copia. Então você está dizendo que se eu ando com pessoas que não têm fé, eu serei uma pessoa que não tenho fé. Chegamos ao primeiro consenso da noite. Se eu ando com pessoas que não têm fé, eu serei uma pessoa que não tem fé. Se eu ando com pessoas de muita fé, eu serei uma pessoa de muita fé. Então a fé, ela é comportamental. Ela passa pelo nosso comportamento, pelas nossas influências. Certo? Assim é com a igreja. Quando eu estou longe da igreja, quando eu estou caminhando errante, longe dos caminhos do Senhor, longe de ouvir a palavra da igreja, eu me torno uma pessoa de pouca fé. Mas quando eu estou perto da igreja, quando eu estou perto dos caminhos do Senhor, quando eu ando grudada com as pessoas de muita fé, quando eu ando grudada com as pessoas que são cheias do Espírito Santo do Senhor, eu me torno uma pessoa cheia do Espírito Santo do Senhor. Porque é comportamental. É assim. E eu tenho certeza que eu estou falando isso aqui e está passando aí na sua cabeça um monte de gente que você está pensando, e às vezes até você mesmo. Realmente, a Isadora tem razão. Eu já passei por isso. Fulano já passou por isso. É mesmo, é verdade, olha só. Fulano afastou e ele esfriou. Ele esfriou por quê? Porque ele afastou. Porque é comportamental. E eu vou te provar cientificamente do que eu estou falando. Existe dentro do nosso cérebro uma coisa que se chama sinapse neural, que são os choquinhos que os nossos neurônios dão quando eles se movimentam, quando eles pensam. Isso se chama sinapse. E existe dentro do nosso cérebro, isso é comprovado cientificamente, um neurônio que se chama neurônio espelho. Olha que engraçado. Depois você busca no Google, você vai achar sobre isso. Neurônio espelho. Ele dá origem aos nossos comportamentos repetitivos, aquilo que a gente copia. É ele que faz a gente copiar os comportamentos. Amém? Esses neurônios espelhos faz a gente copiar os comportamentos que a gente acha que é legal. Não os que a gente não acha que é legal, mas os que a gente acha que é bacana, que é legal, a gente copia. Vou te dar um exemplo prático. Estou fugindo um pouquinho da palavra para você entender aonde eu quero chegar. Amém? Se você vai na praça de alimentação de um shopping e você vê que está todo mundo comendo no McDonald's e não tem ninguém comendo em outro lugar, automaticamente a sua cabeça vai pensar o quê? A comida lá é boa, eu também vou comer no McDonald's. Está todo mundo comendo lá. Tem alguma coisa boa lá, nem que seja uma promoção. Você vai entrar na fila. Está rolando alguma coisa muito boa aqui no McDonald's. Isso é o quê? Comportamento. Hormônio espelho atuando. Neurônio espelho atuando. E é assim também na igreja. Sabia? Quando a gente vai no lugar e a gente olha uma pessoa cheia de fé, cheia do Espírito Santo, cheia da palavra de Deus, automaticamente o nosso neurônio espelho fala: eu quero ser assim, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do Senhor. Eu quero mais desse comportamento. Diz a palavra do Senhor que tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é justo, isso sim tem que preencher a nossa mente. Está escrito lá em, se eu não me engano, 1 Pedro, se eu não me engano,
se eu não me engano, 1 Pedro. Tudo que é de boa fama, isso é o que tem que estar na nossa mente. Então a gente tem que copiar, sim, os bons comportamentos. Por que eu estou falando disso aqui, Isadora, de comportamento? Porque a igreja do Senhor Jesus, ela precisa, e quando eu falo igreja, eu não estou falando de 4 paredes. Eu estou falando de igreja, eu não estou falando de templo. Ela precisa se posicionar em comportamento. Ela precisa se posicionar como uma instituição, como um ser, como algo bonito, como algo interessante, como algo pronto, como algo atraído, de atração para ser copiado. A igreja tem que se posicionar naquilo que é bom, que é puro, que é agradável e que resplandece a glória do Senhor. A igreja, ela tem que exalar o que ela foi chamada para exalar: poder de Deus. Através do quê? Do seu comportamento. Através daquilo que ela foi chamada para ser: igreja, luz, cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Ela tem que tirar as ervas daninhas que fica querendo ali impedir ela de ser igreja, arrancar isso e jogar fora. E nada impedir ela de ser o que ela foi chamada para ser: luz, sal. A palavra de Deus diz que o sal, se não salgar, ele tem que ser o quê? Jogado fora. Se a igreja não salgar, a palavra é clara, ela tem que ser jogada fora. Vamos para a palavra. E eu quero ler com vocês uma palavra maravilhosa, e eu quero que essa palavra queime no coração de vocês. Atos capítulo 12. Eu quero que coloque aqui Atos capítulo 12. E nós vamos falar um pouquinho dessa fé da igreja. Essa fé que contagia. Essa fé que faz o outro querer ser igreja. Faz o outro querer mais. Faz o outro querer buscar mais. Contagia a fé do outro, sabe? Pula, sabe aquela chama? Sabe aquela faísca? Aquela fé que solta faísca e que a palhazinha do lado pega fogo, e a outra pega fogo, e a outra pega fogo. E eu não estou falando aqui de pegar fogo, somente de pegar fogo de dons espirituais, mas eu estou falando aqui de pegar fogo de fé. Fé. Tem gente que precisa de fé. O que é fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que ainda não se viu. Fé. Fé. De maneira pura e clara. Fé. Eu não estou falando de barulho, eu não estou falando de louvores, eu estou falando de certeza de fatos que não se viu. De fé. Fé é diferente de barulho, é diferente de dons, é diferente de tudo. É fé. É fé. É certeza de que vai dar certo, de que vai acontecer. Não importa o que foi que está sendo dito, não importa qual porta está fechada, não importa qual portão ainda não se abriu. É fé. É fé. Atos capítulo 12 diz assim. Eu quero, antes de chegar a ler o texto, eu quero que você entenda. Aqui, no livro de Atos, a igreja, ela viveu um transbordar maravilhoso do Senhor. Uma expansão enorme da igreja do Senhor Jesus. Depois que o Espírito Santo veio sobre a igreja do Senhor em Atos, capítulo 2, e todo mundo conhece que o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo sobre esse evento, lá nos 12, e aí eles foram batizados com o Espírito Santo, e aí veio aquela grande pregação de Pedro, e 3.000 almas foram convertidas, e aí a expansão da igreja, a igreja fez assim, um boom, a igreja fez um boom, e aí todos os lugares se ouviam falar do Evangelho de Jesus. E não era só do Evangelho de Jesus, era milagres e maravilhas. Era almas, 3.000 almas foram batizadas em um só dia. A sombra de Pedro curava.
Vocês têm ideia de que, tudo bem, Jesus fazia maravilhas, e ele disse, eu estou indo para o Pai, mas ficará convosco, vocês não ficarão sozinhos, e ficará convosco o Espírito Santo, e vocês farão obras ainda maiores. Por que maiores? Porque Jesus não batizou 3.000 almas, mas Pedro batizou 3.000, eram maiores. E eles, cheios do Espírito Santo, começaram a fazer realmente coisas maiores. Não porque eles eram maiores do que Jesus, mas é porque eles viveram um momento de maior expansão do Evangelho, onde não se continha o Espírito Santo. E aí o que aconteceu? Aí aconteceu que o Evangelho fez um boom muito grande. E aí começou a vir o Evangelho também sobre a vida de Saulo. E logo depois sobre a vida de Saulo, Pedro começou a entender que o Evangelho não era só para os judeus. O Evangelho também era para os gentios. E Pedro foi compulsivo a ser levado para a casa de Cornélio. E a casa de Cornélio, um homem que já conhecia o Senhor, e o Espírito Santo falou para Pedro, aquele homem precisa de Jesus. Mesmo sendo um homem que já conhecia o Senhor, ele precisa de Jesus. E nós temos uma expansão muito grande do Evangelho. E entendia-se naquela época, que aqueles homens que estavam vivendo aquele momento, eram homens protegidos pelo Senhor. Até se começar uma grande perseguição contra a igreja do Senhor. Uma enorme perseguição contra a igreja do Senhor. E aí a gente tem o apedrejamento de Estevão. E a gente tem a morte de Filipe. E aí aqui, no capítulo 12, a gente tem um momento da morte de Tiago e da prisão de Pedro. E eles começaram a entender que esses 12 discípulos, eles não eram homens especiais que não iam passar por nada neste mundo, muito pelo contrário, eles iam ser muito perseguidos, justamente porque eles teriam ali nas mãos dons e um chamado muito grande por aquele evangelho. E aí ele começa assim no capítulo 12, nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, durante a festa dos pães sem fermentos, era Páscoa. Tendo prendido, lançou Pedro no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas, de 4 soldados cada uma. Olha só, Herodes colocou Pedro para ser guardado por 16 guardas. Olha o medo de Herodes. Ele sabia com quem que ele estava lidando. Ele sabia que não era pouca coisa. Ele estava com medo. Ele colocou 16 guardas para cuidar de Pedro. 16. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Aqui dizia, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Olha aqui a intercessão da igreja. Sabe lá no início, quando eu falei que a igreja tem que se posicionar no papel dela, que a igreja não pode ser omissa, a igreja não pode se esconder, a igreja não pode se ocultar. Ela orava intensamente por ele. Aqui não diz que a igreja fazia cultos de oração. Aqui não diz que a igreja fazia culto e orava nos cultos frequentes. Ela orava. Onde a igreja estava, aqui dizia que ela orava. Não falou o lugar, não falou aonde, não falou como, não falou em que tempo, não falou se era o dia todo, não falou se era de madrugada. Aqui falou que ela orava intensamente.
Aqui, quando você vai lá na origem da palavra, intensamente nesse texto, é a mesma origem da palavra que fala quando Jesus estava orando no Getsêmani. Ele orava intensamente. É aquela oração que vai até o máximo, aquela oração que vai até o máximo, aquela que vai até quando não dá mais, aquela que vai assim, eu não aguento mais orar, mas eu estou orando. Eu estou orando. Pedro foi preso e nós estamos de pé. Pedro foi preso, mas nós estamos de pé. Pedro foi preso, mas nós estamos orando. Pedro foi preso e vai ser morto, mas nós estamos orando. A igreja se levantou em oração. E aí vamos continuar, olha que tremendo. Olha que tremendo. A igreja, na noite anterior ao dia em que Herodes ia submetê-lo a julgamento. Abre aspas aqui. Abre aspas aqui. A igreja era perseguida. E naquele tempo a igreja tinha que se reunir, muitas vezes escondida. O que a igreja podia fazer aqui? Ela podia invadir a prisão? Não. Ela podia fazer um motim contra o rei Herodes? Não. Ela podia queimar colchão ou pneu na praça? Não. Ela podia fazer um abaixo-assinado? Não ia resolver. Herodes mandava em tudo. Sabe qual que era a posição da igreja aqui? É aquela posição que muitas vezes eu e você já esteve. Inclusive eu estou passando por uma posição assim, na minha vida. Ou eu oro, ou eu oro. Eu não tenho para onde correr. Essa era a posição da igreja. Ou eu oro, ou eu oro. Quantos aqui já passou por isso? Ou eu oro, ou eu oro. Eu posso orar em pé, ou eu posso orar de joelho. Eu tenho essa opção. Eu posso orar em pé ou de joelho, mas eu vou ter que orar. Ou eu oro, ou eu oro. Eu não tenho para onde ir. Essa era a posição da igreja. Essa era a escolha que a igreja tinha. Orar ou orar. Quantas vezes nós não estamos nessa posição? E aí no verso 6 diz que na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava o quê? Fala mais alto, igreja. Eu quero que você fale mais alto. Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com 2 algemas e sentinelas montando guarda à entrada do cárcere. Gente, olha a posição do Pedro. Ele estava o quê? Dormindo. Ele estava algemado. Ele estava entre 2 soldados. E ele estava preso com 2 algemas. 2 algemas, não era uma, era 2. E sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Olha o medo que Herodes tinha da igreja. A igreja não podia fazer nada a não ser orar. E olha o medo que Herodes tinha da igreja. Olha a autoridade que a igreja representava. Ele sabia que ele estava mexendo num vespeiro. Ele sabia que ele estava mexendo com algo que ele não teria condições de lutar. Ainda assim, ele mexeu no vespeiro, mas ele estava com medo. Meu querido, deixa eu te falar. O diabo mexe com você, mas ele mexe com medo. Ele sabe o vespeiro que ele está mexendo. Ele mexe com medo. Pedro, ele estava dormindo entre 2 soldados, com 2 algemas e com 2 soldados na porta do cárcere. Agora o que me admira é que Pedro estava o quê? Dormindo. Pedro estava dormindo. A igreja estava orando incessantemente, sem parar.
E Pedro estava o quê? Dormindo. Ele não estava intercedendo. Ele não estava chorando. Ele não estava aflito. Ele estava o quê, bispo? Dormindo. Será que esse Pedro era o mesmo Pedro que foi andar com Jesus nas águas e que afundou? Porque teve medo? Será que ele estava no barco quando Jesus estava no meio da tempestade e o barco começou a afundar, o barco começou a balançar e os discípulos se desesperaram e acordaram Jesus? Meu querido, está todo mundo morrendo, o barco está afundando. E Jesus simplesmente levantou a mão e mandou a tempestade se acalmar. Pedro estava no barco. Aquele homem que estava naquele barco desesperado, hoje estava dormindo. Sabe aquela paz que excede todo o entendimento? A paz que o mundo não te dá, a paz que o homem não te vende, a paz que você não compra de lugar nenhum, a paz que só o Senhor dá. Essa foi a paz que Pedro encontrou quando ele se tornou igreja. Porque quando Pedro foi andar com Jesus sobre as águas, quando Pedro estava no barco e o barco começou a afundar, Pedro ainda não era igreja. Ainda não tinha uma promessa sobre a vida de Pedro dizendo que tu és rocha e sobre essa rocha tu fundarás a minha igreja. Quando ele entendeu a posição que ele tinha como igreja, a paz que excede todo o entendimento entrou na vida dele. Ele dormiu, ele teve paz. Aí o que acontece? Sabe o que acontece? Um anjo. Repentinamente apareceu um anjo. E uma luz brilhou na cela. Quem aqui já orou? Eu já. Eu falei assim, eu já orei assim. Nossa, como eu já orei assim. Senhor, pelo amor de Deus, envia um anjo. Envia alguém. Envia alguma coisa. Envia um vento. Envia uma chuva. Envia uma providência. Pelo amor de Deus, envia alguma coisa para me salvar dessa situação. Eu não sei como. Gente, eu não sei se vocês conseguem entender a grandiosidade disso que aconteceu aqui. Deus enviou um anjo. Deus não mandou um comandante ir na cela. Deus não mandou um maioral entrar naquela prisão. Deus não tocou no coração de uma pessoa, de um rei, de um não sei o quê. Deus mandou um ser celestial. Deus mandou um ser que não era desta terra. Um mensageiro celestial. Ele mandou um anjo. Falou, não sei qual que é o nome do anjo. Ei, tu, vem cá, desce lá. O trem ficou ruim lá. Vou precisar de você. Desce lá, resolve a situação para mim. Minha igreja levantou, está orando, ela está de pé. E quando a igreja sobe de oração, quando a igreja fica de pé, eu fico inquieto. Desce lá agora e resolve essa situação para mim. Eu acho que foi mais ou menos nesse nível a autoridade de Jesus. A autoridade de Deus foi mais ou menos, desce lá agora e resolve esse negócio. Porque quando a minha igreja sobe em oração, esse perfume dela orando, esse clamor dela, esse barulho dela orando aqui no pé do meu ouvido, não me deixa dormir, não me deixa quieto. Eu preciso de alguém agora resolvendo essa situação. Vai lá e resolve. E Deus mandou um anjo. E aí o anjo entra na cela. O que o anjo faz? Ele tocou no lado de Pedro e acordou a Pedro. Deixa eu te falar, a luz do anjo deve brilhar bastante. Porque diz que a luz brilhou na cela. Mas Pedro estava dormindo tão profundamente, na paz do Senhor, que ele não acordou. E aí o que acontece? Ele toca Pedro de lado e Pedro acorda. O que o anjo fala para Pedro? Depressa, levante-se, disse ele. E então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Olha isso. As algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo lhe disse, vista-se e calce as suas sandálias. Essa parte é maravilhosa.
Essa parte é maravilhosa. Sabe por quê? Porque na Bíblia, quando o Senhor fala de vestimenta, e quando o Senhor fala de calçar as sandálias dos pés, Ele está falando de honra. Ele está dizendo assim para Pedro: levanta. O anjo está falando assim para Pedro: levanta, veste roupa, põe sapato, que eu estou trazendo honra sobre a sua vida vindo do céu. Ele está dizendo: veste roupa, Pedro, põe sapato. Deus mandou eu vir te honrar. Bora para fora. Tem uma igreja que está orando por você. Você não está abandonado nessa cela, Pedro. Você não está sozinho nessa cela, Pedro. Levanta, põe roupa, põe sapato, bora da prisão. O Senhor tem honra para a sua vida, Pedro. Toda vez que o Senhor fala de roupa, de vestimenta e de vestir sandália, o Senhor está falando de honra na palavra. O que Ele fala lá no Salmo 23? Ele fala de vestimenta. Não é aquela canção que a gente canta, que é linda, maravilhosa? Pois azeite em minha cabeça me vestiu de roupas novas. O Senhor fala de honra. E Ele está dizendo assim para Pedro: eu vim te salvar, mas eu não vou te salvar de qualquer jeito. Eu vou te salvar com honra. Eu vim te salvar com honra, Pedro. Porque a igreja do Senhor está orando por você. E aí o que acontece? E Pedro assim o fez. E disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e me segue. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo parecia uma visão. Pedro, ele estava tão transtornado, ele não estava entendendo nada. Ele não estava entendendo nada. Ele estava dormindo. Ele acorda com um anjo que vira para ele: veste roupa, põe sandália. O seu tempo de honra chegou. Você não vai morrer nessa prisão, Pedro. Não é agora que você vai morrer. Ainda tem muita coisa para Pedro fazer nessa terra. Existe uma igreja que se levantou em oração. Meu querido, eu sempre falo isso quando eu prego. O céu reage. O céu reage. Pode ser a igreja orando, pode ser você orando no seu quarto. O céu sempre vai reagir. Sempre, sempre quer dizer todas as vezes o céu vai reagir. Aconteceu aí no Instagram essa semana um menininho no elevador, eu acho que todo mundo viu. Um menininho no elevador preso, e ele agacha, e ele faz uma oração, e ele fala assim: Jesus, se você está me ouvindo, abre o elevador, porque eu estou com medo. E o elevador abre, na mesma hora. Sabe por quê, meu querido? Porque o céu reage. O céu reage, não importa a idade, não importa a oração, não importa o tamanho da oração. Nós já vimos isso aqui, eu já preguei sobre isso aqui, quando Ezequias orou, e uma oração de 3 minutos, deu a ele 15 anos de vida. O céu reage. E foi isso que aconteceu quando a igreja se levantou em oração. E aí, e o céu reagiu bonito aqui, né? Não foi de qualquer jeito não, aqui o céu reagiu em alto estilo. Ele mandou um anjo. E aí aqui ele diz assim, verso 9: saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real, que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo, aleluia, para eles, e passaram. O portão abriu sozinho. Não, vocês não entenderam, gente. O portão abriu sozinho. Meu querido, Pedro não teve que pôr a mão no portão. O anjo não virou para Pedro e falou: Pedro, abre o portão aqui, ó. O anjo só virou para Pedro e falou: Pedro, bora. O Pedro falou: bora, anjo. E eles foram. Esperna para quem tem, meu querido. O portão saiu abrindo, tudo abriu, tudo saiu acontecendo, e saíram correndo ladeira abaixo. Tudo que estava na frente saiu da frente. Tudo que estava na frente dos dois saiu da frente. Não teve nada
que impediu Pedro de passar, nem mesmo o portão que estava trancado. Pedro não teve que tirar as próprias algemas, Pedro não teve que abrir a porta da prisão, Pedro não teve que abrir o portão, tudo se abriu sozinho, automaticamente. Mas, meu querido, deixa eu te explicar uma coisa. Você sabe qual foi o primeiro parágrafo desse texto? Verso 5. Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. O cabeçalho está aqui. O segredo está aqui. Não houve parada na oração. Não houve quebra na oração. E vocês vão ver que não houve quebra na oração. Olha isso aqui. Então Pedro caiu em si e disse, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Cumpriu o seu papel. Libertou Pedro e o anjo foi embora. E então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e tudo que o povo judeu esperava que fosse feito. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João. Também estava chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava o quê? Estava o quê? Orando. Pedro bateu na porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou, Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram, você está fora de si. Insistindo ela, ao afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele. Deixa eu te falar. Aqui tem um aprendizado para a gente. Orar demais não significa ter fé demais. Quando Rod abriu a porta e viu que era Pedro e correu para avisar os demais oravam tanto que não acreditavam que era Pedro. Isso aqui fica um aprendizado. Eu tenho que orar, mas eu tenho que acreditar que Deus está fazendo alguma coisa. Eu posso ainda não ver um anjo abrindo a porta para mim. Eu posso ainda não ver um anjo quebrando as cadeias. Eu posso ainda não ver um anjo mandando eu colocar as minhas roupas de honra e os meus sapatos. Mas alguma coisa nas regiões celestiais está acontecendo. Ou eu posso parar de orar, ou nem preciso abrir a minha boca. Eu tenho que crer na minha oração. Eu tenho que crer no poder da oração. Porque essa oração, a oração da igreja, ela tem poder. Ela é poderosa. A oração, ela é capaz de mudar histórias. A oração, ela é capaz de mudar destinos. Foi exatamente o que aconteceu com Pedro. Ela é capaz de mudar destinos. Às vezes eu me pego me policiando, às vezes até reclamando de algumas situações. E às vezes eu me pergunto, eu me vejo, eu olho para mim mesma e eu penso, eu não estou orando o suficiente por essa situação. Porque se eu orar, eu sei que Deus vai agir de uma maneira ou de outra. Eu sei que o Senhor vai agir. Porque o meu Deus não é Deus de confusão. Porque o véu do templo se rasgou. E a minha oração é chegada ao templo do Senhor. Quando Neemias soube que os muros de Jerusalém estavam destruídos, a palavra de Deus diz que ele se vestiu com panos de saco, que ele chorou compulsivamente. E ele reuniu um povo para a restauração dos muros de Jerusalém. E ele restaurou os muros de Jerusalém. Mas antes da restauração dos muros, ele orou. E eu quero falar aqui com vocês, para a gente caminhar para o encerramento,
sobre um outro momento de oração muito poderoso, que está no livro de Esther. E eu acho que você já conhece sobre o livro de Esther. Todo mundo conhece sobre o livro de Esther. Você se lembra? Lá no início da pregação, onde eu falei para você que fé é comportamento. Eu vou te mostrar na Bíblia que fé é comportamento. Eu vou te mostrar que fé é comportamental. Fé é um pensamento positivo, mas fé é comportamento. E se eu ando com pessoas que têm fé, eu serei uma mulher, um homem de fé. Mas se eu ando com pessoas que não têm fé, eu serei uma mulher e um homem de muita pouca fé. Lá no livro de Esther está dizendo o seguinte, Esther, o livro de Esther, no verso 3, capítulo 3, verso 13. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, no único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Aqui havia tido um decreto para que houvesse a morte de todos os judeus. Todos os judeus. E isso aqui era um decreto, já estava decretado. A morte de todos os judeus. Capítulo 4, diz assim, verso 1. Quando Mardoqueu soube que de tudo que tinha acontecido, ele rasgou as suas vestes, ele se vestiu de pano de saco, ele cobriu-se de cinza, ele saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. Mardoqueu, ele se colocou na posição de igreja. Ele não chorava por ele chorava por todos. Mardoqueu se colocou na posição de intercessor, não só por ele, mas na posição de todos. E o engraçado é que aqui não diz que Mardoqueu saiu cobrando as pessoas, para que as pessoas orassem com ele. Ele vestiu panos de saco, ele orou, ele chorou, porque ele se colocou na posição de igreja. Verso 2, ele foi até a porta do palácio, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão para entrar. Agora a gente vai pular lá para o verso 12. Quando Mardoqueu recebeu a resposta, e aí ele chegou lá desculpa, eu só vou explicar isso aqui. Ele foi lá no palácio, e ele chegou lá no palácio, e ele foi contar para Esther o que tinha acontecido, porque Esther estava no palácio. E Esther falou para ele o seguinte: Mardoqueu, o que eu posso fazer? Eu estou trancada no palácio. Eu sou rainha, eu não posso sair do palácio. Eu não posso nem sequer sair daqui. Eu entendo, Mardoqueu, a sua dor, mas o que eu posso fazer? Sabe quando eu falei lá atrás que a igreja muitas vezes está numa situação em que ela diz: o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Quantas vezes a gente está nessa posição? O que eu posso fazer? Eu não tenho como fazer nada. Eu não posso para frente, eu não posso recuar, eu não posso para a direita, eu não posso para a esquerda, eu não posso falar X, eu não posso falar Y, eu não posso desistir, eu também não posso continuar. Eu estou numa situação que eu não posso fazer nada. Nada. Você já esteve nessa situação? Eu já estive. Eu estou numa situação assim, como eu falei. Não posso fazer nada. Nada. E aí, no verso 12, Mardoqueu diz assim: quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, ele mandou dizer: olha isso, não pense que pelo fato de estar no palácio real, você será a única entre os judeus que vai escapar. Olha a resposta de Mardoqueu para Esther: não pense que por você ser rainha, você vai escapar da espada.
porque você também é judia. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você não chegou na posição de rainha. Adoro. Sabe por quê? Porque tem muita gente que às vezes você está lá querendo que alguém passe a mão na sua cabeça e vem um Mardoqueu na vida e fala assim: quem sabe não é porque você está nessa posição que você não pode fazer nada, que agora você tem que orar, que agora você tem que erguer em oração, que agora você tem que lembrar o tamanho do Deus que você serve, porque Ele é grande. O Deus que você serve é grande. O Deus que você serve pode te enviar um anjo e abrir portas e prisões e algemas na cadeia por você. Eu adoro os Mardoqueus na minha vida. Eu adoro ser Mardoqueu na vida das pessoas, que não passa a mão na cabeça e fala: realmente Esther, você é rainha, vá para o seu banho de rainha no leite de cabras. Mardoqueu virou e falou: Esther, você acha que você não pode passar pela espada? Por acaso Deus não pode ter te colocado na posição que você está, justamente para livrar o teu povo e para você orar? Aleluia, aleluia. Quantos Mardoqueus a gente precisa ter em nossas vidas, que nos levanta em fé. Fé é comportamento. O comportamento de Mardoqueu ergueu Esther, ergueu a inércia de Esther. Olha o que Esther faz, verso 15. Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã, jejuem em meu favor, não comam, não bebam, durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei, e se eu tiver que morrer, eu morrerei. A fé de Mardoqueu tirou Esther da inércia, porque fé é comportamento. Então não diga que não importa com quem você anda, igreja, porque importa sim. Com quem a gente anda, com quem a gente compartilha a nossa fé, com quem a gente ouve, com quem a gente conversa, com quem a gente se abre, importa sim. Olha o que Mardoqueu fez na vida de Esther. Ele colocou uma semente de Esther, muito maior do que semente. Ele colocou um ferro de brasa dentro do coração de Esther. E ele disse: avante, mulher, não é à toa que você foi colocada como rainha. Olha o tamanho do teu Deus. Se levante como igreja, ore como igreja. Você está como rainha, como um propósito. Se você, a única coisa que te resta é orar, então ore, porque Deus responde. A igreja do Senhor Jesus, Deus responde à igreja, porque o que é ligado pela igreja é ligado nos céus, e o que é desligado pela igreja é desligado nos céus. Está escrito na Bíblia. Se a gente for orar o livro de Esther, sabe o que aconteceu depois disso? Esther teve uma revelação divina, preparou um banquete maravilhoso, chamou o rei, se embelezou para o rei. E sabe o que aconteceu? Ela falou: eu tenho apenas um pedido para o meu rei. E ele falou para ela: você pode pedir até metade do meu reino que eu te dou. E ela disse: eu só quero um pedido, que você mate quem está perseguindo o meu povo e deixe o meu povo livre. E ele falou: quem? E ela falou: Amã. E ele foi lá e usou a mesma corda, o mesmo instrumento preparado para enforcar Mardoqueu, para matar Amã. Ainda que me reste só orar, Deus ainda vai abrir escape, Deus ainda vai abrir caminho.
Ainda que na vida de Pedro não restasse mais nada que não fosse orar, Deus mandou um ser celestial, um ser que nem existe aqui na terra, algo dos céus, para abrir o caminho, para abrir as portas, e abriu. Porque para Deus não existe impossíveis. Para a gente existe, tudo é impossível, mas para Ele não. Para Ele não. E olha, Deus é muito criativo. Deus é criativo. Ele pode vir providência da onde você nem espera. Pode vir resposta da onde você nem espera. Pode vir resposta, providência, caminho, porta aberta, janela aberta, tudo aberto, da onde você nem está imaginando. Porque Deus é criativo. Ele não precisa da sua criatividade. Não preocupa. Dorme, igual Pedro dormiu. Descansa. É difícil? É. Muito, muito, requer muita disciplina, requer mais disciplina descansar do que se preocupar, acredite, muito mais. Mas meu querido, fé é comportamento. Nós estamos mostrando aqui na Bíblia que fé é comportamento. Olha o que Mardoqueu fez na vida de Esther, e olha que Esther estava na inércia. A gente não prega sobre isso, já prestou atenção? A gente prega a rainha Esther como aquela que teve muita sabedoria, né? A gente não prega que ela estava na inércia. A gente não prega que ela não queria se envolver, que ela não queria ir lá, bater o dela na frente pelo povo. A gente não prega que Mardoqueu teve que ir lá cutucar ela e falar, opa, peraí, é o teu povo? Ou você acha que você vai se livrar da espada? Porque você é rainha? Não é não. E outra coisa, quem te colocou aí como rainha, você acha que foi quem? Foi Deus. Presta atenção onde Deus te colocou. Você acha que Ele te colocou em vão? A gente não prega. A gente não vê o outro lado da história. A gente lê a Bíblia só na direção que as pessoas sempre pregam. A gente não vê o outro lado da história. Amém? Coloque-se de pé, igreja. Eu queria muito convidar o louvor para subir aqui. E eu queria muito que nós cantássemos aquela canção que foi cantada aqui. A primeira canção que nós cantamos aqui. E eu queria que você cantasse com muita fé. Muita fé. Porque Ele é um Deus do impossível. Meu querido, eu estou pregando essa palavra aqui. E eu falei para mim mesma que eu não ia pregar, que eu não ia falar nada do que estava acontecendo na minha vida pessoal. E não vou falar. Mas não está fácil. Eu estou vivendo perseguições terríveis. No meu ambiente de trabalho, as coisas pessoais. Eu estou vivendo exatamente, estou pregando exatamente o que eu estou precisando ouvir para mim, tá? Eu não estou aqui pregando para fazer bonito para ninguém não, até porque eu sou uma pessoa que eu não preciso fazer bonito para ninguém, ó. Estou sem salto alto. Se eu estivesse querendo fazer bonito para alguém, eu estava aqui no salto alto. Eu estou pregando coisas para nós vivermos no nosso dia a dia. Uma fé que influencia. A sua fé pode influenciar a pessoa que está do seu lado e às vezes ela pode estar precisando muito. Muito. Hoje eu recebi uma ligação de uma amiga no meio do dia. E ela falou assim para mim: no meio do dia, e ela falou assim para mim: Isa, eu estou desistindo, não quero mais, estou desistindo. E a minha vontade, naquele momento, era virar para ela, com a minha boca cheia, com todos os motivos que eu tenho, era virar para ela e dizer assim: então vamos desistir juntas? Eu pego na sua mão e a gente desiste junto, porque eu também quero. Quero desistir de tudo. Só não desisto dos meus pequenininhos. Foi muito difícil para ter eles. E eu ouvi tudo que ela tinha para falar. E a única coisa que eu soube falar para ela, e falei assim: você não vai desistir. Você vai se empoderar de uma fé que faz o impossível acontecer.
Deus é o Deus do impossível, você não pode. Mas Deus pode. Você pode até desistir de algumas coisas. Concordo. Aquilo que está em excesso na sua vida, desiste. Você não precisa ficar carregando muitos pesos. Concordo plenamente. Tira os pesos em excesso. Tira, joga fora. Aquilo que não é para você ficar carregando, joga fora. Pode jogar. Mas não desiste daquilo que o Senhor colocou na sua mão para você cumprir. Não desiste do seu chamado, daquilo que o Senhor colocou para você fazer. Não desiste. Ore nessa noite. Eu não sei o que você está passando. Eu sei o que eu estou passando. Eu sei que eu preciso do anjo descer lá do céu, tirar as minhas algemas, colocar as minhas roupas de honra, os meus sapatos de honra. Oh, como eu preciso. Como eu preciso. Eu preciso que o anjo do Senhor vire, Isadora, corre, corre, vambora, 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 vambora. A porta está aberta, corre. Vamos passar pela porta, corre, 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 corre. O portão abriu, vamos, 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 vamos. E se você precisa disso também, cante e confesse essa canção. Amém? Cante e confesse essa canção. Não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada. Feche os seus olhos e ore ao Senhor. Nada melhor. E diga assim: Senhor, eu preciso desse anjo. Se o Senhor não mandar um anjo, manda o Mardoqueu. Manda o Mardoqueu para orar comigo. Manda um homem de Deus para me atiçar minha fé, para reavivar minha fé, para fazer a minha fé acordar e despertar. Manda um anjo, manda o Mardoqueu. Faz a igreja se levantar em oração por mim. Mas desperta, Senhor, a minha fé. O Deus das montanhas é o Deus dos vales. Aleluia! E não há lugar, não há lugar. Aleluia! Não possa me achar. Não há nada, Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que o meu Deus. Nós não vamos desistir. Nada, A palavra do Senhor essa noite veio para nós nos encorajarmos, nada melhor, para nós sermos fortes, para nós não desistirmos das promessas que Deus fez para nós. Nós não vamos desistir. Luto e festa, a vergonha em glória, traz beleza nas vidas. O Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Deus vai nos capacitando. Que palavra poderosa foi ministrada para nós essa noite. Eu estava aqui e pude sentir a presença do Senhor falando comigo. Muitas vezes os obstáculos que a gente tem pela frente, a vontade era de desistir. Mas Deus está nos capacitando para a nossa próxima fase que estava por vir. Essa próxima fase é uma fase de vitória, é uma fase de bênçãos, é uma fase de prosperidade. E eu quero só lembrar a igreja que nós estamos vivendo o ano da dupla honra. Se nós estamos vivendo o ano da dupla honra, nós temos que passar por obstáculos, mas Deus vai honrar a cada um.
Eu creio nisso. A palavra hoje falou muito comigo. Porque muitas vezes é muito mais fácil a gente desistir. É muito mais fácil você largar para lá e seguir em outro caminho, outra direção. Mas Deus essa noite preparou, trouxe cada um de vocês. Não pense em vocês que saíram de suas casas para ouvir uma palavra ou para, vou lá fazer uma visita lá na igreja. Não. Deus preparou esse momento. Não desista. Essa é a mensagem dessa noite para nós. Não desista. Deus tem preparado uma próxima fase para a vida de cada um de vocês. Feche os seus olhos nesse momento. Deus, muito obrigado, Senhor, pela essa mensagem tão gostosa, Senhor, Deus, nos nossos corações. Que ela possa mesmo, ó Pai, entrar e criar raízes, não só dentro dos nossos corações, mas também na nossa mente, Senhor. Porque na nossa mente muitas vezes trabalha contra, Senhor, as nossas emoções. Deus, que as nossas emoções, ó Deus, possam crer que dias melhores virão, momentos felizes virão, momentos de prosperidade virão. Não importa o momento em que estamos vivendo, nós sabemos que momentos melhores ainda hão de vir em nome do Senhor Jesus. Hoje, Senhor Deus, é a última quarta-feira do mês de outubro. O mês de outubro, Senhor Deus, vem se findando. O mês de novembro, ó Deus amado, já vem chegando, ó Deus. E o Senhor prepara, Senhor Deus, para nós o caminho que nós devemos passar. Ilumina, Senhor Deus, com a Tua voz, com a Tua graça, Senhor Deus, com a Tua palavra, por onde quer que nós tenhamos que passar. Deus, que o Senhor tenha misericórdia do Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer para vocês que sexta-feira nós estaremos aqui na intercessão. É 19h30 às 8h30. É 1 hora de oração. Você não deixe de vir. Venha orar. Venha estar intercedendo. Nós vimos hoje aqui, ó, a igreja estava unânime em oração. Então venha orar aqui. Você sabe por quê? Domingo é dia de nós lembrarmos. É dia de nós comemorarmos a vida. Porque Deus deu seu único filho para que nós tenhamos vida. Então nós vamos relembrar estes momentos neste domingo. Ponha a sua vida na presença do Senhor. Nas imersões nós temos aprendido bastante. Perdão nós temos que pedir todos os dias, porque pecado nós pecamos todos os dias. Então na ceia do Senhor, que nós vamos renovar a nossa aliança, que nós possamos entender o propósito que Deus fez um dia na cruz. Que Deus possa abençoar esse restante de semana de cada um de vocês. Que Deus possa guiar cada um de vocês, dando discernimento do que falar e do que ouvir. Que Deus possa realmente trazer a graça dele sobre os nossos lares, sobre a nossa família, em nome do Senhor Jesus. Deus, leva cada um dos meus irmãos de volta para os seus lares, guardados e protegidos, ó Deus, debaixo da Tua mão santa e poderosa, Senhor. Nos dê um restante de semana abençoado por Ti, porque nós queremos louvar ao Teu santo nome, Senhor. Nós queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, pelo louvor de hoje, pela Tua palavra, Senhor Deus, que falou com cada um aqui, Senhor, e principalmente comigo. Deus amado, leva cada um dos meus irmãos, guardados, ó Deus, com os Teus anjos ao redor acampados, Senhor Deus, cada um, em nome de Jesus. E que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja sobre cada um, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Cumprimente o seu irmão, diz para ele o quanto foi bom ele ter vindo.